Enquanto Sukuna se adapta ao ilimitado, Gojo utiliza toda a sua versatilidade para aplicar diversos golpes, arrastando Sukuna pelo chão em busca de um possível fulgor negro. Peraí, você tá falando sério que você não percebeu isso? Não. Ah, meu querido, tá na cara. E eu vou explicar tudo o que a narrativa de Jujutsu Kaisen diz pra nós a partir desse capítulo, entre outras coisas que eu tenho certeza que vocês não perceberam, como até mesmo a declaração de Gojo da sua própria derrota. Aposto que agora você vai ficar doidão com o que eu falei, mas primeiro entenda tudo o que eu tenho pra explicar aqui nesse vídeo, sempre ficando até o final. Tem muita coisa interessante e também as explicações de como funciona a roda de Dharma que o Sukuna está usando para se adaptar ao limitado. Então bora para mais esse vídeo de Jujutsu Kaisen. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen, dessa vez o capítulo 231. Antes de eu começar esse vídeo de fato, a gente precisa sempre agradecer aqueles que traduzem o capítulo pra gente, tanto o pessoal da Gecko Scans, tanto quanto o Bruno lá da Jujutsu Kaisen Brasil, juntamente com o Satoru Gabi, David, o Fábio e todo mundo que está envolvido nesse processo, trazendo sempre Jujutsu Kaisen antes da hora para que a gente possa se divertir pra caramba, beleza? Agradecimentos pra eles necessários nesse momento. Vamos direto pra esse vídeo porque eu não quero ter muita enrolação. Até porque eu já sei que você deixou aquele famoso esse like aí embaixo. Então, muito obrigado a todos e vamos direto pra esse vídeo. Bom, gente, primeiramente nós começamos o nosso capítulo com o Kusakabe fazendo uma certa pergunta ali para os alunos do Gojo. Se por algum acaso eles já levaram um golpe muito sério, ou seja, um soco muito sério, muito potente do Satoru Gojo. A Maki, o Panda, o Toge e o Yuji dizem que não. O detalhe aqui vai que a tradução do Bruno Oliveira junto com a da Gecko e até mesmo da gringa tá diferente. Porque nesse caso aqui eles respondem que eles já tentaram dar um soco no Gojo, mas não conseguiram acertá-lo, pelo menos ali com referência ao Panda. Mas o que dá a entender no final é que ninguém levou um soco sério de verdade do Satoru Gojo. Apenas o Hakari e o Yuta levaram algum tipo de soco utilizando o ilimitado. Ou seja, além de ter a energia amaldiçoada na mão, ele utiliza também o ilimitado para aplicar um golpe ainda mais forte do que o normal. Por isso que o Hakari e o Yuta dizem que já levaram esse tipo de golpe dele, e aí o Kusakabe começa a explicar que tipo de soco que o Gojo está utilizando contra o Sukuna. E ele diz que ele está utilizando um soco imbuído de energia amaldiçoada juntamente com o poder da atração. O poder da atração é o nosso azul, né, que a gente menciona aqui do Gojo, poder de atrair as coisas. E aí o Hakari diz pra gente que é uma sensação horrível, porque é como se você estivesse levando um contra-ataque. E talvez algumas pessoas tenham se confundido sobre o que significa tudo isso. E, gente, é basicamente quase como o fulgor negro. Não é igual ao fulgor negro, tá? Mas é muito parecido. E por isso essa é uma das dicas de que daqui pra frente na nossa batalha, tanto Sukuna quanto Gojo provavelmente vão utilizar o fulgor negro. E imaginem a força desses dois, principalmente do Gojo utilizando o ilimitado para ter uma maior potência no seu ataque. Embora eles estão buscando pelo fulgor negro, mas o fulgor negro não é algo que um feiticeiro consiga fazer por livre e espontânea vontade. É como se você fosse escolhido para aplicar esse tipo de golpe em alguém. Mesmo o Yuji, que aplicou várias vezes seguidas, ele precisava, além de muita concentração, ele também necessitava de um completo estado de espírito para fazer tal coisa, tanto quando ele utiliza contra o Mahito, quanto contra a Hanami. Então esse é um ponto muito interessante de detalhar. E para entender o que o Gojo está fazendo, basicamente ele utiliza ali a sua atração, porque quando acontece o impacto do soco, ele puxa o espaço, assim como ele fez contra o Touji, quando ele puxa o espaço para cá, e o espaço para voltar ao normal, ele vai lá e volta. Então aquele espaço negativo que eu criei aqui, ele volta ao normal, por isso funciona como se fosse um contra-ataque além do próprio soco junto com o impacto. O que se parece bastante com o fulgor negro e a sua utilização, visto que para utilizar o fulgor negro, a pessoa no momento do impacto, depois de pequenos segundos, ela aplica a energia amaldiçoada, gerando ali uma potência de 2,5 no seu golpe a mais de tanta força que vai ter. Então imagina,
se um golpe do Itadori já é muito forte, já é muito potente, imagina o do Gojo, e se ainda sendo utilizado com o ilimitado e com essa técnica junto do lápis azul com a sua atração. Seria deveras apelão, vocês não acham? O Fulgor Negro, na verdade, está mais próximo do que vocês imaginam, viu? E bom, continuando aqui o capítulo, o Hakai e o Yuta disseram que depois deles levarem um golpe ali do Satoru Gojo com o ilimitado, eles acabaram até mesmo gorfando, não aguentando aquele golpe. E se a gente lembrar mais ou menos lá da luta do Jogo contra o Gojo, a gente percebe que uma das coisas que acontece quando o Satoru ele dá um soco na barriga, o cara praticamente vomita. Embora possa ter sido ali apenas um efeito do próprio desenho, até porque um soco na barriga normalmente o cara sempre cospe alguma coisa. Então não tem tanta necessidade da gente ficar desesperado com o que aconteceu com o Yuta ou o Hakari, porque o Sukuna com certeza está levando um golpe muito mais forte e muito mais potente do que eles. E é aí que vai mais uma dica sobre o Fulgor Negro, porque o autor ele aplica a utilização de uma lembrança do Itadori, porque o Itadori estava conversando com o Nanamin, e o Nanamin, uma das pessoas que tinha recorde ali de Black Flash, de Fulgor Negro, é mostrado pra gente, onde ele diz que o Yuji não pode se basear no Satoru Gojo, que ele não pode ficar se comparando, porque ele é extremamente diferenciado, ele é diferente dos outros. Para ele desferir ataques críticos é muito fácil, é muito mais simples do que o próprio Nanami ou outros feiticeiros Jujutsu, mostrando toda a capacidade ali do Gojo e como o seu golpe com o ilimitado é muito mais forte do que a gente imagina. E é nesse ponto que o Kusakabe diz pra gente que ele não sabe o que o Gojo tá tentando fazer, o que ele planeja, ele não tá entendendo o que tá acontecendo, mas sabe o que ele está fazendo com o seu golpe ali o reforço de energia amaldiçoada. Mas toda essa narrativa de até mesmo inclusão do próprio Nanami significa que o Fulgor Negro está cada vez mais perto. Por isso que no começo do capítulo o Kusakabe pergunta uma coisa do nada: será que vocês já levaram um soco sério do Satoru Gojo? Por que essa pergunta do nada? Não é só porque ele vai socar ali o Sukuna, mas também porque provavelmente nós estamos cada vez mais próximos de ataques com Fulgor Negro. Bom, de toda forma, nós voltamos para a nossa batalha, enquanto o Gojo tá arrastando o Sukuna por todo o canto. Arrasta a cara do Sukuna ali pelo asfalto e utiliza o seu azul para pegar aqueles destroços onde ele arrastou ali o Sukuna para fechar o Sukuna por completo e depois lhe dar um chute. Só que o Sukuna mesmo assim sai daqueles destroços, consegue desviar, é então que o Satoru utiliza mais uma vez a sua atração para puxar o Sukuna para cima, a gente percebe isso pelo desenho, mas mesmo assim ele consegue dar uma volta, ele dá um giro ali o Sukuna, impedindo com que ele desse um chute nele, e quando o Sukuna vai aplicar os seus chutes, o Satoru Gojo sai dali utilizando mais uma vez o azul, que é o que ele utiliza para teleporte e para mostrar toda a sua velocidade. Ali o que o Satoru fez basicamente foi uma velocidade extrema utilizando ali o seu azul, por isso que aparecem vários Satorus Gojo. O desenho mesmo indica isso, e é então que ele vai aplicar alguns golpes no Sukuna, mas o Sukuna consegue perceber qual é o Satoru de verdade, pegando ele e jogando ele para longe com um super soco. O Satoru dá uma paradinha ali no farol de trânsito, fica olhando para o Sukuna, começa a mencionar ali mais coisas sobre o Mahoraga, como que funciona exatamente a sua roda. Ele diz que o Mahoraga se adapta a cada golpe que ele recebe. E agora o Satoru só está utilizando o poder do Lapso Azul, ou seja, o de atração do seu ilimitado. E com isso, a roda de Dharma se adapta ao fenômeno. Por isso que eu disse para vocês, gente, ficou mais concreto ainda nesse capítulo o que eu tinha dito em capítulos passados. A roda de Dharma, ela se adapta aos fenômenos específicos. Se o fenômeno não for específico, como atração, ou repelir, ou então a união dos dois, e esse tipo de coisa, ele não se adapta por completo. Por isso que o Satoru, utilizando apenas o azul, é o azul ali que o Sukuna vai conseguir se adaptar, pelo menos uma parte ali do seu ilimitado. É nisso que a roda de Dharma gira, o pessoal fica meio preocupado, e o Satoru começa a compreender como que funciona a roda e como a amplificação de domínio utilizada pelo Sukuna lá atrás, quando a roda, se vocês perceberem, ficou preta, dá um significado pra gente de quando ele está usando a amplificação de domínio, a adaptação, ou seja, o processo de adaptação, ele fica interrompido. E se ele fica interrompido, quando ele utiliza ali, o Gojo ganha mais tempo para desferir golpes em cima do Sukuna. E o Sukuna utilizou a amplificação mais uma vez para tocar no Satoru, visto que
com o Mugen, o Satoru é intocável, ele é intangível. O legal que o Gege Akutami tá fazendo aqui, que muita gente está reclamando, mas que eu acho que faz total nexo, é a intangibilidade do Satoru Gojo tá se mostrando realmente não só poderosa, como também uma intangibilidade. É como se fosse realmente um poder que não tem como você quebrar, a não ser que você utilize algum outro meio. Mas tirando esses outros meios, como a amplificação de domínio, o Gojo realmente ele é intocável. Sem expansão de domínio e amplificação, basicamente o Gojo ele sempre vai ser intocável, mesmo os cortes do Sukuna nunca vão o alcançar, a não ser que ele esteja adaptado ao ilimitado. E aí então, percebendo isso, Satoru nota que, como o Sukuna está utilizando apenas a amplificação de domínio, já que ele não consegue tocar no Satoru, ele compreende que a parte afetada do cérebro do Sukuna ali naquela batalha foi a parte de expansão de barreira. Então as técnicas de barreira não podem ser executadas pelo Sukuna nesse momento. Bom, de toda forma, o Sukuna começa a perceber que o Satoru só está utilizando o azul, ou seja, o poder do lapso. Tá esse nome até mesmo lá na Panini, tá, gente? Então é tudo oficial mesmo. Então aí o que acontece? Já que ele está utilizando só aquilo aparentemente foi adaptado. E aí os dois começam a se encarar, partem para mais alguns ataques, o Satoru utiliza ali o semáforo, só que no que ele utiliza ali o semáforo, o Sukuna aproveita o negócio, joga na cara dele, só que o negócio para, visto que o Satoru é intangível, então as coisas nunca chegam no seu rosto. E aí depois dessa parte que vai uma das explicações mais legais, porque o Mahoraga não deu mais as caras, ele não voltou a aparecer, e aí a Memei diz assim, poxa, ele precisou de 5 expansões de domínio, ou seja, precisou 5 vezes delas sendo utilizadas para que ele se adaptasse ao vazio imensurável. E eu gostaria que vocês vissem todas as técnicas do Gojo como 5 técnicas, e é por isso que a roda de Dharma precisa girar 4 vezes para se adaptar ao ilimitado e 5 vezes para o vazio imensurável. Isso mostra pra gente que só girar a roda não se adapta como um todo, visto que a técnica do Gojo ela não é uma técnica simples. Por isso que a técnica do Sukuna, que foi utilizada contra o Mahoraga lá em Shibuya, ela foi mais facilmente adaptada, visto que é uma técnica de utilização muito mais simples e menos complexa. E é então que ali o Satoru ele fala assim, ó, parece que você já se adaptou uma vez, mas ainda faltam mais 3, somando um total de 4 para que o Mahoraga se adapte à minha intangibilidade. Ou seja, o Sukuna pode adquirir o processo de adaptação, mas ele não pode usar a roda de Dharma em si mesmo, como se ele mesmo fosse o próprio Mahoraga. E aí que vai o detalhe, gente. O Gojo ele tem 5 técnicas especiais, talvez é por isso que são 5 vezes para atingir o vazio imensurável e também 4 vezes para o ilimitado. E quais são essas técnicas? Bom, a primeira é o Mugen neutro, aquele que faz com que se crie uma barreira onde a pessoa nunca consegue alcançar o Satoru Gojo, visto o espaço infinito que está da minha mão aqui, por exemplo, para o corpo do Satoru Gojo. Esse é o Mugen neutro. E aí depois nós temos o lapso azul, porque ao imbuir em sua técnica de ilimitado energia amaldiçoada, ele cria o poder de atração. Depois de atração, nós temos a reversão da atração, que é o vermelho, ou seja, já temos 3 aqui, gente. Neutro, azul, vermelho e por último o roxo, que é a união do azul junto com o vermelho. E por último nós temos o vazio imensurável, que é a sua expansão de domínio. E como ela deve ser a mais forte, por isso que ela precisou de 5 vezes, mas o ilimitado precisa apenas de 4 giros ali da roda de Dharma. Eu pelo menos deduzi dessa forma e achei bem interessante, mostrando que o Satoru ele não tem uma carta na manga como técnicas tipo o vazio negro, o vazio branco, esse tipo de coisa, embora poderia ter realmente, mas eu imagino que não vai ter de fato, nem o arco-íris, nem nada do que o pessoal está inventando. De toda forma, nesse momento, o Gojo fica zoando ali com o Sukuna, fala que é a contagem regressiva para os dois se matar e não sei o que, até ele acabar com o Sukuna. Aí o Sukuna fala, você vai morrer, moleque, você é um otário. E aí o Gojo dá um sorrisinho para ele e depois fala que ele não vai esperar esses 3 giros e que ele vai acabar com o Sukuna antes disso. E aí a Hana pergunta assim, poxa, ele esqueceu do Megumi, né? Ele vai matar o Megumi mesmo? E aí o Itadori fala assim, talvez ele tenha esquecido mesmo. E o Hajime tá lá todo felizão dizendo, dane-se o Megumi. Enquanto ela fala assim, eu ligo pra ele, tá, não sei o que. Achei essa parte engraçada. E é ali que a gente finaliza o capítulo. Só que claro, foi nessa parte que o Satoru Gojo acabou assumindo a sua própria derrota. E por que eu digo isso? Não derrota às vezes.
talvez a sua própria morte. Ele pode até ganhar do Sukuna de alguma forma e ser trapaceado no final. Eu acredito muito que o Sukuna é um vilão, que ele não liga para os meios que ele vai utilizar para vencer o adversário. O que importa no final é ficar vivo. É como diz a própria justiça. A justiça é daqueles que estão no topo, é daqueles que vencem. Independente se você achar que aquela pessoa está errada ou não, ela é quem cria a justiça de verdade. E para você se opor a isso, você só precisa enfrentar essa pessoa e ganhar e fazer com que a sua justiça seja a verdade. É sempre assim que funciona no nosso próprio mundo normal e também no próprio mundo Jujutsu. Só que o Satoru Gojo, ao dizer essas palavras que ele não vai deixar o Sukuna se adaptar por completo, provavelmente fará com que ele seja derrotado. É mais uma dica do Gege Akutami dizendo isso entre várias outras partes dos capítulos. Aquele tapinha nas costas, são todos recursos narrativos que os autores utilizam para dizer para você assim, ó, o Satoru Gojo ele vai acabar morrendo nessa batalha, ou pelo menos sendo derrotado. Pode até mesmo ser que aconteça uma teoria que eu vi lá do Luiz do Jujutsu Kaisen BR, ou foi do Thiago, não me lembro, que se caso a pessoa ficar muito fraca ali, os dois ficarem muito fracos, quem vai se aproveitar nesse momento é o Kenjaku, utilizando esses dois na assimilação do Tengen, visto que o Tengen pega as pessoas para se assimilarem a ele, exceto os feiticeiros Jujutsu, porque eles têm mais controle de energia amaldiçoada e tudo, e vão impedir com que essa assimilação ocorra com eles. Mas se o Satoru e o Sukuna estiverem fracos, quem sabe até mesmo o Kenjaku se aproveite desse momento. O cara é o nosso Aizen de Jujutsu Kaisen, e eu acho essa teoria do Thiago, ou do Marcos, eu não lembro exatamente quem foi que falou, mas foi um deles, não é minha. De toda forma, o Satoru Gojo, a partir de tudo isso que está acontecendo, ele está dizendo, narrativamente falando, o autor nesse caso, que ele vai perder. Isso até mesmo é visto pelos próprios japoneses, porque eu vi a recepção que eles estão tendo conforme os capítulos novos estão passando. Eu vou trazer um vídeo acerca disso para vocês saberem o que está rolando lá no Japão e o que eles estão achando dessa batalha. E bom, tirando essa parte, vamos falar um pouquinho também sobre os poderes ali do Mahoraga na hora de girar a sua roda de Dharma, porque, ao que parece, se o Satoru Gojo só está utilizando o lapso azul, provavelmente significa que o Mahoraga só vai se adaptar àquilo do ilimitado, sendo aquele o único fenômeno, o fenômeno de atração. Então, o fenômeno de repelir algo, que seria o golpe ali do vermelho que o Satoru utiliza, pode ser que a roda de Dharma não se adapte se o Satoru não utilizar esse golpe, esse tipo de ataque. Ou então, qualquer ataque que for utilizado contra ele, sendo só vários golpes de azul ou vários golpes só de vermelho, sem um vazio roxo nem nada do tipo, podem fazer com que o Mahoraga também se adapte. O Gege Akutami ainda não explicou certinho pra gente, porém, pelo que eu acredito, a especificidade do fenômeno, ou seja, o fenômeno de atração, o fenômeno de repelir, o fenômeno de cortar, o fenômeno de, por exemplo, fazer X coisa, são diferentes e o Mahoraga parece que se adapta a cada especificidade. Então fiquem ligados em tudo isso, o capítulo parece confirmar, mas nós ainda necessitamos de mais informações. Gostaria de saber o que vocês acharam desse capítulo e também o que vocês acharam sobre o Fulgor Negro e também sobre essa declaração de derrota do Gojo, porque quando o autor bota isso, é certeza que vai ser derrotado. E outra, se o autor utilizou o recurso narrativo dizendo que o Hajime vai lutar contra o Sukuna, já é um detalhe que, bom, o Sukuna vai ficar vivo por muito mais tempo do que o Gojo. Gostaria de saber quais as opiniões de vocês, o que vocês acham, porque o Mano Joe está vazando. Até um próximo vídeo. Um beijo no coração. Fui, valeu.